Olá! Você já parou para pensar na importância dos nossos rins? O rim atua como um filtro do sangue, mas essa é apenas uma das funções desse órgão extremamente importante para o funcionamento de todo o organismo. Muitas vezes, nos esquecemos de dar a devida atenção à saúde dos rins. E quando eles começam a entrar em falência, as consequências podem ser graves. As doenças renais afetam pessoas de todas as idades e, por isso, é importante que os cuidados comecem desde cedo, desde a infância. No programa de hoje, você vai entender melhor as funções do rim e saber quais são os problemas que podem surgir. Como perceber os sinais de que os rins não estão funcionando bem? A alimentação tem relação com a saúde renal? Que cuidados devem ter as pessoas que têm doença renal crônica? O que é hemodiálise e quando ela é necessária? E como o programa tem foco na prevenção, nós vamos debater de que maneira os hábitos de vida podem ajudar a prevenir complicações renais. Aproveite para esclarecer a sua dúvida. Seja bem-vindo a este programa, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Está no ar, Pense Saúde. Para falar sobre cuidados com os rins, participam conosco do programa o nefrologista Dr. Milton Soares Campos Neto, a nefrologista pediátrica doutora Débora da Cruz Cerqueira, coordenadora do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital Infantil São Camilo, e o nefrologista Dr. José Augusto Menezes da Silva, diretor do Núcleo de Nefrologia de Belo Horizonte, todos cooperados da Unimed BH. E para participar desse debate de hoje, você pode mandar pergunta, dúvida, comentário, depoimento por telefone ou por e-mail. O número é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso programa. E eu falei na abertura que todo mundo, quando a gente pensa no rim, a gente pensa como um filtro, né? Um filtro nosso do corpo humano, mas acho que ele tem muitas outras funções, não é isso, doutor Milton? Eu vou até pedir depois para a gente colocar uma imagem, porque se for fácil para você explicar utilizando a imagem, muitas funções. O rim, ele é o grande filtro do corpo humano. Ele mantém o nosso meio interno estável. E desde átomos como sódio, potássio, cloro, até moléculas maiores como próprias proteínas. Então o rim é responsável de manter esse meio interno com todas as coisas que tem que estar lá e tirar aquilo que é desnecessário ou, digamos assim, perigoso. A gente está vendo aqui uma pequena imagem, mas eu vou pedir, essa aqui é uma imagem, a gente está vendo ela até grande, né? Parece um, pode levantar aqui para a gente ver, mas tem uma outra que me parece que mais fácil também para mostrar. Essa aqui é mais fácil, doutor Milton? Bem, essa aqui é um rim cortado. Se quiser mostrar com a minha caneta. É um rim cortado ao meio, né? E a gente consegue ver a parte interna dele. O rim é um órgão relativamente pequeno, ele pesa em torno de 150 gramas. Os dois rins juntos pesam 300 gramas, cerca de 0,5% do peso corporal. E o sangue passa por essa estrutura mais externa, que é o chamado parênquima renal, onde ele começa essa filtração. Essa filtração é feita de maneira muito intensa. Para a gente ter uma ideia, a água corporal, a nossa água do corpo, passa 4 vezes por dia dentro do rim para ser filtrada e limpa. É mais ou menos quantos litros por dia, doutor Milton? Ele passa cerca de 200 litros por dia são filtrados. Coisa. Então, a sua água corporal vai passando, vai sendo limpada e esses 200 litros formam em torno de 1 a 2 litros de urina por dia, onde essas substâncias são jogadas fora. Isso vai chegando por aqui, e aí vão filtrando e depois vão para essas estruturas aqui, que são conhecidas, têm a forma de triangular, são com pirâmides renais, e fundamentam, e depois finalmente se desembocam nesses cálices, a pelve aqui, a ureter, que é o tubo que liga o rim à bexiga. Aqui nessa região, que muitas vezes deposita os cálculos renais, os famosos cálculos renais, se depositam aqui, e quando eles saem dessa estrutura e vão caminhando em direção à bexiga, é que vai causar a famigerada a dor. Cólica renal. Porque enquanto ela está aqui quietinha, a pessoa nem sente nada. Quieta, o cálculo não incomoda, ele incomoda quando sai do rim em direção à bexiga. Essa dor, que é uma dor insuportável,
ninguém consegue ficar com essa dor parado. É verdade. E aí essa dor é que vai gerar toda aquela emergência, mas é a saída da pedra do rim em direção à bexiga. Nós vamos conversar sobre isso também. Aí, eu vou querer entender até, então, da nefrologista pediátrica, a doutora Débora. É uma estrutura extremamente complicada e ela já é bem, assim, com esse nível de complexidade na criança, e os problemas já podem acontecer na criança, os problemas renais, desde a infância, desde o nascimento? Sim. Você pode detectar as malformações renais através do ultrassom obstétrico, principalmente no terceiro mês de gestação, tá? Ah, já? Então, as crianças... então, às vezes, pré-natal você já detecta? Sim, você pode detectar doenças renais no pré-natal. As malformações renais, as uropatias. E, geralmente, então, na infância, os problemas renais são mais por causa de malformações mesmo? Sim, são genéticos, né? Genéticos, então, né? você tem que saber, sua família tem uma história positiva de doença renal? Então, você tem que investigar, você tem que falar com o pediatra, com o obstetra, né? Para ele, quando for pedir ultrassom de pré-natal, observar essas alterações. E a gente está falando aqui, eu falei na abertura, que o foco nosso é prevenção e a gente não pensa muito, aliás, em órgão algum, até que ele comece a dar problema ou dar um sinalzinho, alguma dor. E no rim, cuidados diários poderiam ajudar ou pelo menos minimizar os riscos de desenvolver problemas renais? Sem dúvida que sim, né? Existe uma preocupação, inclusive em nível internacional, para que se faça, com medidas muito simples, se faça essa prevenção de descobrir as doenças renais precocemente. Porque muitas vezes essas doenças do início, elas são totalmente assintomáticas. Aí que é o problema, né? Então você não sabe que tem algum problema renal. Se for esperar ter os sintomas, pode já estar numa fase bem avançada. Então é muito importante que se faça exames, principalmente aquelas pessoas que têm os chamados fatores de risco. Que são? Que são pessoas que têm história familiar de doença renal na família, tem gente que já fez hemodiálise ou que tem algum problema renal, pessoas que têm hipertensão ou que têm diabetes, porque todas essas doenças podem culminar com a doença renal crônica. Pessoas que têm cálculo renal, infecções urinárias de repetição, isso tudo são chamados fatores de risco. História familiar, né? Idade, hoje nós sabemos que a idade mais avançada já é um fator de risco, obesidade, que é muito comum hoje na nossa população. Então, essas pessoas que têm esses chamados fatores de risco, elas devem procurar a fazer exames extremamente simples, que seriam a creatinina no sangue, que mede o grau de função renal, e também um exame de urina para se medir a quantidade de uma proteína chamada albumina. Com isso aí nós podemos classificar se esse paciente já tem algum grau de lesão renal e qual grau ele já está de lesão renal. Então, são exames até preventivos, assim, preventivos não, mas podem detectar precocemente a alteração. São exames, né? preventivos mesmo, porque muitas vezes a pessoa não está sentindo absolutamente nada, né? E faz esses exames, já descobre que já tem algum grau de lesão renal, aí inicia-se um tratamento já preventivo, antes dele desenvolver a doença renal crônica já no estágio mais avançado. Mas além da doença renal crônica, porque aí já é um estado de falência mesmo, né? Quais são as outras doenças que podem ocorrer ou que podem acabar acometendo os rins? Bem, a doença renal crônica é a diminuição da função dos rins. Mas você pode ter também doenças inflamatórias, como as chamadas nefrites. Então, podemos ter a doença de pedra nos rins, chamada litíase renal. Podemos ter também doenças ligadas a problemas de obstrução do rim. Então, problemas ligados à próstata, ligados a questões ginecológicas, que podem eventualmente obstruir a passagem da urina ou dificultar a passagem da urina. Temos doenças que acometem a circulação do rim. Então, o rim, ele muitas vezes, por ser um órgão que participa intensamente da fisiologia do corpo humano, ele também é alvo de várias doenças que podem acometer vários órgãos e tecidos do corpo humano. Tem como rim também um potencial alvo de lesão dessa doença. Por exemplo, porque o Dr. José Augusto citou aqui o diabetes. Sim. Mas então, quais outras doenças? Existe, por exemplo, uma relação muito próxima entre a saúde renal e a saúde circulatória, a saúde do coração? Sim. Cerca de 20% do sangue que o coração bombeia vão para os rins. Então, o rim recebe uma enorme quantidade de sangue. É um dos órgãos que tem maior circulação do corpo humano para fazer a sua filtração. Fazer a filtração da água e a filtração do sangue. Então, portanto, as doenças que afetam diretamente a circulação,
como o doutor Zé Augusto comentou, a diabetes, que é uma doença eminentemente um distúrbio metabólico, mas que tem como alvo uma dificuldade na circulação do corpo, a hipertensão arterial, a dislipidemia, que é o colesterol elevado. Todos esses fatores podem afetar a circulação e o rim, como órgão com muita circulação, também se torna-se alvo desses problemas causados pela circulação. Falando em cálculo renal, a gente pensa que criança também pode acabar apresentando cálculo renal, doutora Sim, Débora? pode acontecer da criança ter o cálculo renal. Geralmente a causa ou é metabólica ou é familiar também. A principal causa seria um distúrbio metabólico da urina, que é a hipercalciúria. Excesso de cálcio, Excesso de cálcio na urina, do sangue, exato. do bebê, da criança. A gente vai voltar na história familiar, né? Então, a história familiar da criança é super importante para ela. É ela que vai falar, geralmente, as doenças que ela tem predisposição. Certo. Bom, já que nós começamos falando de cálculo, vamos manter aqui um pouquinho sobre cálculo, doutor José Augusto, porque é uma coisa, até como o doutor Milton falou, de uma dor extrema, que as pessoas sofrem muito, porque é uma dor aguda, extrema, mas é aquela coisa, eu tenho cálculo, tenho a dor naquele período, espelhou a pedra, acabou o problema, esquece. E não é bem por aí, né? Não, exatamente não. É como eu sempre falo, o cálculo renal, na verdade, ele funciona como um sinal do nosso organismo. Ele sinaliza, é um sinal muito evidente que faz a pessoa ir ao médico, porque é uma dor muito intensa. Mas isso significa que esse paciente que está fazendo um cálculo renal, ele tem algum distúrbio metabólico, tem algo no corpo dele que está errado, que não está funcionando adequadamente. E com isso, o organismo está sinalizando que algo no futuro pode acontecer, não só aquela dor intensa. É como se fosse uma máquina muito perfeita que tem os alarmes. E esse alarme é o cálculo renal. Se você chega lá e desliga esse alarme e deixa a máquina funcionar, uma hora ela vai entrar em pane. A mesma coisa nós podemos pensar no nosso corpo, né? Existe o cálculo renal com aquela dor intensa, que é um alarme muito grande. Isso aí faz com que o paciente deve procurar para saber o porquê que ele está formando aquele cálculo, né? Que com isso nós prevenimos a formação de novos cálculos, mas não só isso, nós podemos prevenir também alguma doença crônica degenerativa no futuro. Alguns trabalhos já mostram que cálculo renal é fator de risco para infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, teoricamente, o que teria a ver uma pedra no rim com infarto no coração? Mas já existe essa relação. Já existe essa relação. Então, daqui a pouco a gente vai falar como, então, fazer esse acompanhamento. A pessoa que já teve um problema, em algumas ocasiões já apresentou cálculo renal, se livrou dos cálculos, mas não fez um acompanhamento. O que deve ser feito? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós vamos para um breve intervalo. A nossa conversa continua daqui a pouco. Enquanto isso, aproveite para participar com a gente por e-mail ou por telefone. Lembrando que o telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Então fique por aí que voltamos já já.